Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com nós. Vamos iniciar a nossa reunião da manhã de hoje, sempre fazendo aquele movimento que é o movimento da divulgação do nosso movimento espírita de Belfor Roxo, né? E das co-irmãs de outros conselhos. E hoje nós gostaríamos de lembrar a todos que possam estar deixando o celular no silencioso, no silencioso, ou mesmo desligando, para que a gente tenha assim, bastante atenção no nosso estudo da manhã. Como já dissemos anteriormente, nós estamos estudando o livro de Jesus no Lar, com o tema subtemas, e o subtema de hoje é a coroa e as asas. Nosso irmão Guilherme Machado vai nos trazer esse tema, que será que entendemos bem o que seria isso? A coroa e as asas? Então vamos estudar com o nosso irmão Guilherme e outros irmãos nossos também trazendo aí esse tema, esses subtemas muito importantes desse livro de Jesus no Lar. Na próxima terça-feira nós teremos a nossa irmã Jane Dias com o tema O Ministro Sábio, dia 12, terça-feira. Dia 16, no sábado, Saúde Mental e Vitória da Vida, Gilberto Barbosa. Será um convidado, quem puder vir à nossa casa no sábado. É importante estarmos prestigiando os nossos irmãos que vêm à nossa casa trazer os estudos, até porque a gente está nesse movimento aí, de online, então as pessoas às vezes não vêm, ficam em casa. A gente pede, venham, o acolhimento é tão gostoso, a gente fica aqui na casa, a gente se encontra, a saudade é grande, então a gente procura estar sempre juntos. Então, nosso irmão Gilberto Barbosa vai nos trazer saúde mental e vitória da vida. Na terça-feira, dia 19, o auxílio mútuo, nossa irmã Emir Neves. 23, no sábado, exaltação da cortesia, com Lauro Vieira. Dia 26, no sábado 23. No dia 26, na terça, bênção do estímulo, Bárbara Dutra. No dia 30, finalizando aí nosso mês, a receita da felicidade, com a nossa irmã Rosa Silveira. Vamos saber essa receita, precisamos saber, queremos tanto ser felizes, Então vamos saber essa receita bem legal. E a gente já falando de estudo, de movimento, nós temos já começado desde o dia 3, começo aqui na nossa casa, abertura do mês espírita, o mês espírita de Belfor Roxo, 10º conselho, que está acontecendo todo final de semana, e amanhã daremos continuidade lá na casa Seara Espírita Francisco de Assis, que fica na rua Coronel Alberto de Melo, 44 Areia Branca, Belfor Roxo. Vai estar acontecendo lá o tema O Passe e a Água Magnetizada. Nosso irmão Fêdero Flamarion, ele é lá de Nova Iguaçu, também nos trazendo estudos. É de 9 às 11, a reunião é diferenciada, porque ela tem reunião pela manhã, Então amanhã, de 9 às 11, quem puder estar com esse compromisso, é importante, é muito bom esse estudo. A gente já fez um pequeno estudo sobre essa questão aqui, o fenômeno mesmo que trouxe para nós. Então é muito legal estarmos cientes do que é o passe e água magnetizada, tá? Então estejam lá no dia 10, às 9 horas da manhã. E durante a semana nós vamos aí divulgando o restante do mês, quais são os temas, quais são os expositores, e nós aí vamos estar contribuindo aí com esse movimento. E a gente só falando também que a gente tem estudo na nossa casa, toda quinta-feira estudo de Livro dos Espíritos. Nessa quinta foi feriado, a gente não teve, na passada foi reunião de coordenadores, por isso que não aconteceu. Mas tem acontecido sempre às 19 horas no Livro dos Espíritos. E abrimos também para mediunidade, quem quiser estudar mediunidade. Mas eles têm mediunidade. Estudar de novo, gente, é diferente. Todo estudo, a gente pode estudar a vida toda e é sempre diferente, sempre oportunidade de aprendermos mais, Então, teremos mediunidade a partir das 20 horas aqui na nossa casa até as 21 horas. E sábado, a evangelização da infância, às 9 horas, todo sábado. E primeiro e terceiro sábado do mês, o encontro dos jovens. Quem quiser trazer seu jovem para estudar aqui conosco, também acontece às 9 horas, todo primeiro e terceiro sábado. Terça-feira nós temos o ESG, às 19 horas. E para quem não pode estudar às terças, temos aos sábados também 10h45 ESG na nossa casa. Então a nossa casa fica aberta praticamente todos os dias, tá?
Então, quem quiser vir estudar conosco, estamos aí para estudar, tá bom? Então, vamos à nossa página de abertura, para que a gente inicie nossos estudos. Ao vivo é assim, o que acontece. Então, podemos? Então, do livro Fonte Viva, lição número 70, esse livro foi ditado a Francisco Cândido Xavier pelo Espírito do Emmanuel. A lição número 70, solidão. O presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado. Isso está em Mateus, capítulo 27, versículo 23. À medida que te elevas, monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza que constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parto primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quando te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes no início? Certo ficaram. Ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortina à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alumiza. Entretanto, se realmente soubes que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que o coração faminto de calor curvado se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura, choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A árvore, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão com o serviço aos semelhantes gera grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor, que escalou o Calvário, de cruz aos olhos feridos. Ninguém o seguiu Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que, pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Graças a Deus. Então, para esta página que nos orienta, que nos dá o caminho a seguir, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, nesta manhã acolhedora, depois de dias chuvosos e turbulentos, estamos em paz, Senhor, em tua casa, nos reunindo em teu nome, como tu mesmo disseste, onde um mais reuniste em
teu nome tu ali estarias. Então estamos contigo, Senhor, nesta manhã, felizes, para estudarmos o teu Evangelho de luz. Pedimos as bênçãos e a proteção para todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Por aqueles que não puderam estar conosco, que eles possam estar recebendo as nossas vibrações de amor. Pelo nosso irmão Guilherme, que veio nos trazer os estudos desta manhã. Que ele tenha paz, o equilíbrio, que ele seja sempre intuído para o bem. Que a tua paz e o teu amor se façam em todos os lados, por todo o nosso planeta. Fique, Senhor, conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Então, assim, eu passo a palavra ao nosso irmão Guilherme, que vai nos trazer os estudos da manhã. Bom dia a todos. Então a gente vai usar esse texto, que é do livro Jesus no Lar, e é a coroa e as asas, é o título dele. Mas antes eu começar com um prefácio basicamente de um outro livro, que é o Libertação. Eu não vou ler ele propriamente, né, mas vou comentá-lo, porque nesse texto a gente vai ver aqui, né, no texto, capítulo de hoje, Jesus no Lar, a gente vai falar basicamente sobre orgulho, né, egoísmo ali, a necessidade da humildade e do amor. Então, esse livro, na verdade, esse trecho desse livro, ele vai falar, né, do Libertação, vai falar do movimento que aconteceu ao contrário aqui, né? Ele vai contar a história, né, uma lenda egípcia, de um peixinho vermelho que vivia em um lago, né, ali, adornado de ladrilhos, azul turquesa, algo artificial, né, mas bem bonito, que era alimentado por um diminuto canal de pedra por onde escoava suas águas do outro lado através de uma grade muito estreita. Então era uma passagem que controlava essa água, e esse peixinho era um dos menores peixinhos, ele era bem fraquinho, não conseguia nem caçar direito as larvas que precisava para viver, mas ali viviam vários outros peixes muito grandes, bonitos, né, vistosos ali para aquele lago. Ele fala ali, tinham os cidadãos elegeram um dos cidadãos de Barbatanas para esse cargo, né, que vivia ali despreocupado entre a gula e a preguiça, assim, junto com eles. E aí tinha esse peixinho que era menosprezado por todos e que tentava sobreviver naquele local. E um dia ele pensou em sair pelas grades daquele lago, e foi isso que ele fez, né? Ele conseguiu sair e foi andando por todo o mar, nadando, né, na verdade. Ele foi nadando por todo o mar e conhecendo toda a maravilha do mar, e conheceu outros peixinhos como ele, que eram muito estudiosos, e passou a entender, né, conforme ele ganhou conhecimento, que o lago, na verdade, não era seguro, né, que eles só estariam realmente seguros no oceano, porque ali eles nunca teriam uma seca, eles teriam acesso a muito mais coisas. Então ele ficou lá pensando depois, né, se não seria justo regressar e anunciar a verdade a esses irmãos ali de lá dele. Se não seria nobre ampará-lo. Então ele não hesitou e, fortalecido, ele começou a nadar de volta nessa longa viagem de volta para aquele lugar. Antes ele estava ali já num palácio de coral. Então ele tornou ao rio e dirigiu-se, né, aos regatos, e dos regatos se encaminhou buscar naizinhos que conduziram ele ao primitivo lar. Então ele estava lá esbelto, satisfeito, como sempre, pela vida,
e ele foi falar, né, para os seus velhos companheiros sobre suas proezas, né? E ele chegou lá todo feliz para contar que voltou, e todos os peixes continuaram lá pesados, nem se moviam, bem alimentados, com pouco esforço, nos mesmos ninhos, né, lodacentos, protegidos pelas flores de lótus, de onde saíam apenas para disputar as larvas ou moscas ou minhocas desprezíveis. E aí ele gritou que voltou para casa, mas ninguém nem tinha sentido a falta dele, tadinho. E aí ele foi ridicularizado, então ele procurou o rei, de guelras enormes, e comunicou-lhe a reveladora aventura. O soberano, algo entorpecido pela mania de grandeza, reuniu o povo, permitiu que o mensageiro se explicasse. O benfeitor, desprezado, valendo-se do bostejo, esclareceu com ênfase, né, que havia do outro mundo líquido, glorioso e sem fim. Aquele poço era uma insignificância, que podia desaparecer de um momento para o outro. Além do esquador próximo, desdobravam-se outra vida, né, e outras experiências. Lá fora corriam regatos ornados de flores, rios caudalosos, repletos de seres diferentes, e por fim o mar, onde a vida aparece cada vez mais rica e mais surpreendente. Ali descreveu os serviços, vários outros animais, né, tainhas, trutas, falou do peixe-coelho, do galo do mar, falou de tudo. E se ofereceu para conduzi-los até o palácio de coral, onde viveram todos, prósperos e tranquilos. E finalmente informou que tal felicidade tinha igualmente o seu preço, que deveriam todos emagrecer convenientemente, abstendo-se de devorar tanta larva quanto verme, nas locas escuras, e aprendendo a trabalhar, a estudar, tanto quanto era necessário a aventurosa jornada. Aí, né, quando botaram o preço, todo mundo terminou rindo, né, gargalhadas estridentes coroaram a preleção. Ninguém acreditou nele. Alguns oradores tomaram a palavra e afirmaram solenes que o peixinho vermelho delirava, que outra vida além do poço era francamente impossível e que aquela história de riachos, rios e oceanos era mera fantasia de cérebro demente. Em alguns chegaram a declarar que falavam em nome do Deus dos peixinhos, que trazia os olhos voltados para eles unicamente. O soberano da comunidade, para melhor organizar o peixinho, dirigiu-se em companhia dele até a grade de escoamento e, tentando de longe a travessia, exclamou, borbulhante: não vês que não cabe aqui só uma das minhas barbatanas? Grande todo, vai-te daqui, não nos perturbe o bem-estar. Nosso lago é o centro do universo, ninguém possui vida igual a nossa. Então, expulso a próprios de sarcasmo, o peixe realizou a viagem de retorno, se instalou-se definitivamente no palácio do coral, né, aguardando o tempo. Depois de alguns anos, apareceu pavorosa e devastadora seca, as águas desceram e o poço onde viviam os peixes pachorrentos e vaidosos esvaziou-se, compelindo a comunidade inteira a perecer, atolada na lama. E ele vai falar que os esforços do André Luiz e dos outros espíritos, né, é semelhante à missão desse peixinho, que, encantado com as novas descobertas do caminho, realizado depois de muitos conflitos, de sofrimento, volve aos recôncavos da crosta terrestre, anunciando aos antigos companheiros que, além dos cubículos em que se movimentam, resplandece outra vida, mais intensa e mais bela, exigindo, porém, acurado aprimoramento individual para a travessia da estreita passagem de acesso às claridades da sublimação. Fala, informa, prepara, esclarece. Há, contudo, muitos peixinhos humanos que sorriem e passam entre a mocidade, amor da cidade, e a indiferença, procurando locas passageiras ou pleiteando larvas temporárias. Esperam
um paraíso gratuito, com milagrosos, deslumbrantes, depois da morte do corpo. Um paraíso, né? Milagroso e deslumbrante. Muita gente espera mesmo isso, né? Mas sem a André Luiz e sem nós, humildes, servidores da boa vontade, para com os caminheiros da vida humana, pronunciou o pastor divino as indelebles palavras: a cada um será dado de acordo com as suas obras. De Emmanuel, né, o prefácio, foi ditado em Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1949. Então, muitas vezes a gente acaba ali na nossa arrogância, né, também agindo dessa forma, né? Quando a gente entende o que é preciso para chegar, né, onde a gente deve chegar, a gente age como esses peixes que não querem, né, se livrar das coisas que a gente gosta, né, que a gente julga que estão ótimas, que são a verdade ali, para atingir um local mais seguro, né? Lógico que um peixinho de rio dificilmente sobreviveria no mar, questões fisiológicas, mas é basicamente isso, né? Então a gente, ao analisar, né, essa história, a gente percebe que aqui, na verdade, tem uma falta de humildade, né, uma arrogância, um orgulho daquele que recebe o conhecimento de outro, né, que outro traz, que outro apresenta essa possibilidade. E no texto, né, central aí, que é a coroa e as asas, a gente vai ver de alguém que ganhou algum conhecimento, mas sem sentimento não consegue, né, alçar voo. Então a gente muitas vezes vai ficar entre esse sábio e alguém, e os peixinhos, né, gordinhos do lago. Que ou hora a gente acredita que tudo que a gente sabe é o máximo e não precisa avançar em conhecimento, ou em alguns casos a gente vai agir como o irmão aqui da história, né, que o Cristo conta. Então vou começar a história e essa de fato eu vou ler como um todo. Então comentava-se na reunião as glórias, o título é a coroa e as asas, Jesus no alto. Comentava-se na reunião as glórias do saber, quando o Cristo, para ilustrar a palestra, com um tolo despretensioso. Um homem amante da verdade, informando-se de que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria, atirou-se à elevação da montanha da ciência, empenhando todas as forças que possuía no decisivo cometimento. A vereda era sombria, qual um escuro labirinto. Contudo, o esforçado lutador, olvidando dificuldades e perigos, avançava sempre, trocando de vestuário para melhor acomodar-se às exigências da marcha. De tempos a tempos, lançava à margem da estrada uma túnica que lhe fizera estreita, ou uma alpargata que se lhe afigurava inservível, procurando indumentária nova, até que um dia, depois de muitos anos, alcançou a desejada culminância, onde um representante de Deus lhe surgiu ao encontro. Ó emissário, cumprimentou, abraçou e revestiu-lhe a fronte deslumbrante com a coroa de luz. Todavia, quando o vencedor do conhecimento quis prosseguir adiante na direção do paraíso, recomendou-lhe o mensageiro que voltasse atrás dos próprios passos, a ver o trilho percorrido, e que sua atitude na revisão do caminho dependeria da concessão de asas com que lhe seria possível voar ao encontro do Pai Eterno. O interessado regressou, mas agora auxiliando pela fulgurante auréola de que fora investido, podia contemplar todos os ângulos da senda, antes inextricável ao seu olhar. Não conteve o riso diante das estranhas roupagens de que os viajadores da retaguarda se vestiam. Aqui notava uma túnica rota, acolá uma cidade extravagante. Peregrinos inúmeros se apoiavam em bordões quebradiços, enquanto outros se amparavam em capas misérrimas,
Entretanto, cada qual, com impertinência infantil, marchava senhor de si, como se envergasse a roupa mais valiosa do mundo. O vencedor da ciência não suportou as impressões que o quadro lhe causava e abriu-se em frases de zombaria, reprovando acremente a ignorância de quantos seguiam em vestes ridículas ou inadequadas. Gritou, condenou e fez apodos concludentes, dirigiu-se à comunidade dos viajantes com tamanha ironia que muitos renunciaram à subida, retornando à inércia da planície vasta, após amaldiçoar a todos, indistintamente voltou o herói coroado ao cume do monte, na expectativa de partir sem detença ao encontro do Pai. Mas o anjo, muito triste, explicou que a roupagem dos outros, que lhe provocara tanto sarcasmo inútil, era aquela mesma de que ele se servira para elevar-se ao tempo em que era frágil e semicelo, e que as asas de luz com que deveria erguer-se ao trono divino somente lhe seriam dadas quando edificasse o amor no imo do coração. Faltavam-lhe piedade e entendimento, que ele voltasse demoradamente ao caminho e auxiliasse os semelhantes, sem que ele jamais conseguiria equilibrar-se no céu. Alguns minutos de silêncio seguiram-se indebassáveis. O mestre, todavia, imprimindo significativa ênfase às palavras, terminou. Há muitas almas na terra, ostentando luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita, envenenadas pela incompreensão exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, em vez de estender-lhes as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos, enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-lhe o próprio espírito com a sinceridade do devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção do céu. Então, aqui, a ciência tem esse sentido de conhecimento. Então, e quantos de nós, às vezes, ganham conhecimento, é muito difícil não fazer isso. Em algum grau, em algum momento. A gente ganha conhecimento, a gente ganha compreensão, e a gente volta e olha os nossos irmãos ali de cima para baixo. Né? A gente não olha eles como alguém que está percorrendo o caminho que a gente já percorreu. Eu falo isso assim, para mim isso fica claro muitas vezes no dia. Né? Como eu sou professor, às vezes o aluno me estressa, ele faz algo assim, que eu falo, como é que uma criatura pode fazer isso? E aí eu volto à minha memória, quando eu tinha aquela idade, naquela mesma série, e eu lembro que eu fiz aquilo mesmo, só que, ó, eu dei mais notas de crueldade quando eu fiz com o meu amiguinho, eu fui mais arrogante, no momento de arrogância. Então, assim, quando a gente olha, e se a gente olhar a nossa vida, o nosso dia a dia, às vezes alguém até mais velho que a gente, né? É que isso com criança é muito fácil, né? Porque como a gente está aí para regular o comportamento, né, acaba que é fácil a gente olhar de fato de cima para baixo, porque a gente de fato tem que julgar se o comportamento está adequado ou não, né, faz parte do trabalho, mas como a gente conduz isso aí já é uma escolha mais importante. Assim. Então, muitas vezes eu sou até bastante indulgente com eles, porque eu falo, se eu fiz pior, né, ele está até bem. Às vezes a gente é mais cruel do que deveria, tem uma forma mais dura, mas de uma forma geral, a gente tenta, né, olhar para eles como quem está avançando.
se a gente pensar que todos nós somos alunos, né, nessa jornada, isso fica bastante claro, né, porque em vários momentos, né, se a gente pensar aí, que a gente pode olhar para esses viajores, né, com dois olhares, né, dentro de uma encarnação única, né, nós mudamos muito a nossa personalidade, né, você não é a mesma pessoa de quando você era um adolescente ou uma criança, e você não é, quando você já tem mais de, sei lá, 40, mais de 30 até, você não é a mesma pessoa de quando você tinha 20 anos, né, você aprende coisas, passa por coisas, e você adequa os seus pensamentos, você aprende coisas. Então isso tudo faz a sua mente avançar, né, na vida, e você troca, de certa forma, essa roupa que é a personalidade. Né? A encarnação é uma possibilidade melhor porque você, né, maior aí, porque a gente vai trocar a personalidade, as possibilidades, então isso cria um novo viajor, né, a cada encarnação, mas vamos dizer assim que cada vez melhor nos seus conhecimentos. Então, a gente pode entender essa túnica aqui tanto como um corpo físico, mas acho que principalmente como o nosso ego, a nossa máscara mental, que a gente expõe, que a gente mostra, que a gente vive. Né? Eu acho que é muito mais que o ego. Né? Na verdade, o nosso ser vai evoluindo. E muitas vezes a gente precisa ter certos comportamentos durante a evolução, desde o princípio inteligente até se tornar um espírito, e que vão ficar marcados. Então, a gente vai precisar de certos comportamentos, né? E eles vão ser úteis em alguns momentos, mas eles vão deixar de ser. A gente vai ter que mudar. E é parte do desenvolvimento, né? Como Jesus sempre usava, a gente pode pensar em uma plantinha se desenvolvendo, né? A semente germina ali, não germina com uma folha imensa, elas germinam com folhinhas pequenas, essas folhinhas vão crescendo, ou vão caindo, vão surgindo folhas que vão crescer, vão ser maiores, e vão se modificar até se tornar uma árvore, né? Grande, frondosa, que mesmo assim, de vez em quando, vai trocar suas flores virão, galhos se modificarão, algumas vão ter brácteas ali, que vão ser folhas que vão ficar coloridas para chamar a atenção, elas vão exalar perfume. Então a gente tem uma transformação na vida, né? A gente cresce, a gente se desenvolve. Então, e quando a gente vê, a gente precisou de todas aquelas mudanças, a gente precisou de cada um daqueles passos, muitas vezes, para ser o que a gente é. Às vezes não precisou de todos os passos, às vezes a gente vai por caminhos que não precisa. Mas aqueles caminhos que a gente foi ajudaram a gente a chegar onde a gente chegou, né? Então, uma vez eu até escutava ele era um psicanalista, né? E aí ele era filósofo também e tal, e ele falava exatamente, né, essa questão que muitas vezes a gente fala que aquele comportamento é uma autossabotagem, é algo que está destruindo a gente, mas que quando a gente analisa a nossa história pregressa, né, lógico que ele fala de uma vida só, que ele é bem materialista, ele fala que aquele comportamento foi algo necessário para a gente sobreviver, ou foi o que a gente conseguiu desenvolver para sobreviver àquele momento. Então, assim, eu não estou dizendo que a gente precisa viver aquele comportamento para sempre, mas foi o que a gente conseguiu produzir naquele momento. Então, assim, a gente também tem que ser inteligente como a gente é para o próximo, para conosco, e entender, olha, aquilo dali que foi o que eu consegui fazer. Foi ruim, mas foi o que eu consegui fazer. Então, qual é o comportamento ideal agora? Como é que eu devo agir, né, enquanto pessoa, enquanto espírito está evoluindo e que eu tenho ali as leis divinas para me guiar? E aí a gente olha e muda, né, e segue. Então, muitas vezes, o que a gente está olhando como comportamento errado do nosso amigo, do nosso irmão, do nosso chefe, né, as pessoas do nosso entorno, e às vezes até nosso, que a gente está ridicularizando, foi o que a gente dava conta naquele momento, né? Era o que era possível. Então, muitas vezes a gente tem que deixar o outro
caminhar, senão a gente corre o risco de acontecer como ele disse aqui. Tiveram viajantes que desistiram no caminho, pelas críticas duras que ele fez. Então, assim, quantas vezes a gente também não precisou passar por aquilo? Acho que é muito comum, assim, a gente que tá mais adulto, né, fazer isso com um jovem, muito jovenzinho, assim, de rir, debochar das coisas que eles acham bom, a gente fica com uma nostalgia, né? E esquece, às vezes tem pessoa que bate uma amnésia e esquece tudo o que fez, né? Às vezes os pais com os filhos, estão com filhos, né? Tá vendo? Minha mãe tá nem aqui, vou poder criticar ela com mais facilidade, sem um olhar de julgamento, assim. E às vezes a gente vê uma avó que fala assim, né, com o filho, não grita com ele, e aí o filho fica, não grito com ele. Às vezes eu até apanhava. Então, tem essas nuances, né? Então, porque, de fato, a gente com um cabedal maior de conhecimento, consegue falar, não vai adiantar, não vai ser tão útil, né? Não vai ser tão funcional. Mas enquanto a gente é filho, enquanto a gente é o pai, né, ali, ou a pessoa que está cuidando, você não olha com esse olhar, né? Você quer resolver o problema, às vezes você está enfurecido, você acha que é o único caminho, às vezes nem sei se é, eu não acredito muito, mas assim, né, nas agressões como um bom caminho, mas para algumas pessoas elas acham que é o que elas não dão conta de fazer ali. Então, assim, é fácil olhar, falar, não faça assim, né? Quando a gente não envolve os sentimentos. Então ele vai falar aqui dessa questão do sentido do amor, como uma necessidade, né? A gente também encaixar os sentimentos nesse conhecimento, porque sozinho o conhecimento ele não vai conseguir conduzir a gente, né? Se a gente não tem o sentimento, porque quando a gente tem o sentimento, a gente vai tentar enxergar o mundo do outro com o olhar do outro, né? Porque a gente está no mesmo mundo, mas a gente não sente as mesmas coisas. E eu olhar para alguém e falar, faça assim, dentro do meu sentimento de agora, né? É muito fácil. Agora, quando a gente tenta aconselhar, né, a gente deve tentar fazer isso olhando o sentimento do outro, né? Como é que o outro se sente em relação a isso? Que é muito mais difícil, né? E exige uma paciência, exige humildade de sentar, escutar o outro. Exige essa caridade, que é uma caridade muito grande, né? Que é tentar entender o outro, ser tolerante com ele, ser humilde para com ele, que é algo importante de ser feito, né? Então, quando a gente olhar para esse outro, olhar com um olhar de amor e tentando entender ele a partir do que ele é, né? Lá no Pensamento e Vida, né, tem, né, que Deus ama o anjo, ama o verme, tanto quanto ama o anjo, né, que o representa ali para Deus. Então, e ele concede milhares de anos. É que a gente é paciente, né? Então, se a gente vê alguém errando, a gente esquece quanto tempo a gente levou para acertar naquilo. A gente já quer arrastar o outro e levar. Tudo bem que às vezes a função da gente é ajudar o outro a se elevar, né? Quando a gente tem uma nota ali de responsabilidade, seja por ser pai, por ser mãe, né? Professor ou outro, né? Que a gente vai tentar ajudar o outro a evoluir nos seus conhecimentos, nos seus pensamentos, né? No seu ser, mas a gente tem que fazer isso com um certo cuidado para não destroçar o outro no processo, né? Você não bota uma criancinha para tentar correr uma meia maratona. Existe uma limitação, né? Isso é importante de ser pensado. Então, ele fala, faltava-lhe piedade e entendimento, né? Para que ele se demorasse no caminho. Aí eu trouxe também do Pensamento e Vida. Ih, estou derrubando tudo aqui. Vou precisar da indulgência. Um texto que fala exatamente sobre a humildade, que é essa força divina, né, que se reflete luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. Vai falar como o sol, né, a cada dia nos oscula a face do pântano,
sem clamar contra ele o insulto da lama, a flor sem alarde, incensa glória do céu, filtrada na aspereza da rocha, a água se revela mais pura. Então, assim, a gente vai passar, né, por processos, e tudo na natureza também traz essa humildade, né? Tudo trabalha muitas vezes em silêncio para a gente. Então, a carência de humildade, que no fundo é reconhecimento da nossa pequenez diante do universo, surge na alma humana doentios enquistamentos de sentimento, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia, pela delinquência em todas as direções. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos e, apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais. Então, nos dois textos anteriores, a gente vê basicamente isso, né? As pessoas que se encastelam dentro de si e da sua arrogância, né? Então, muitas vezes isso acontece. Então, assim, a gente tem que sempre tentar manter a humildade para estar aberto ao novo conhecimento, né? E ainda mais sendo, né, como nós somos espíritos imortais com consciência disso. Por quê? Hoje você está aqui em cima, amanhã esse outro irmão pode evoluir muito mais. Será que a gente gostaria de receber essa arrogância de volta? Né? E ele pode evoluir muito mais ainda nessa encarnação. Quando a gente olha para uma criança e tudo mais, ou para alguém adulto já, pode acontecer algum movimento na vida que faz ele, né, deslanchar. Então, sobre o fascínio semelhante, negação, ergue azorragues de revolta contra todos os que lhe inclinem o espírito ao aproveitamento das horas, já que, sem o clima da humildade, não se desvencilha das tramas de sombras a que ainda se vincula no plano da animalidade, que todos deixamos para trás, após a auréola da razão. Possuída pelo espírito, da posse exclusivista da alma, acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança que geram a tensão psíquica, da qual se derivam perigosas síndromes da vida orgânica, a se exprimirem na depressão nervosa e no desequilíbrio emotivo, na ulceração e na disfunção celular, para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana, em que a ausência de humildade comanda o incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais. Isso aí nem preciso comentar, porque se a gente puxar aí, ou a gente viu alguém cair muito assim, e muitas vezes a gente caiu muito assim. Né? Quem retrata em si os louros dessa virtude, quase desconhecida, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir, a benefício de todos, assimilando deste modo a bênção do equilíbrio e substancializando a manifestação das leis divinas, que jamais alardeiam as próprias dádivas. Humildade não é servidão, é, sobretudo, independência, liberdade interior, que nasce das profundezas do espírito, apoiando a permanente renovação do bem. Cultivá-la é avançar para a frente, sem prender-se e projetar o melhor de si sobre os caminhos do mundo. É olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia, refletindo do céu para a terra em penhor de redenção e beleza. O Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. Então, com esse textinho aqui também do Emmanuel, né, do pensamento de vida, eu vou encerrar.
mostrando que a gente precisa ser humilde, né? E também colocar o amor e os sentimentos, né? Na nossa vida e juntar eles, né? Junto da nossa coroa de ciência, de conhecimento, para criar uma sabedoria real, né? Uma sabedoria que é capaz, que é um instrumento de boa ação. Então, agradeço a todos a paciência de me ouvir. Muito obrigado. Guilherme, você deixou cair. Eu deixei cair hoje, né? Obrigado. Então, agradecemos ao nosso irmão Guilherme por essa oportunidade de estudarmos mais uma vez. Precisamos mesmo trabalhar em nós esses sentimentos, né? Que, como ele mesmo falou, quando já estamos assim no estágio mais, né? Digo, de idade, que a gente é avô, é avó, e a gente quer controlar tudo, quer mandar, né? E não é assim, né? Que senão assim Jesus ia trazer o chicote, dava chicotada, né? E Jesus não foi isso, foi só amor. Então precisamos ter amor para o nosso próximo, indulgência, né? Sabedoria. E para conosco, porque às vezes também a gente fica muito afoito das coisas e esquece da mensagem do nosso Mestre Jesus, né? Então vamos agradecer a Ele, agradecer a nossa Mãe Santíssima, agradecer aos nossos amigos espirituais, ao nosso Pai Criador, por todos os momentos, Senhor, de reflexões, de estudo na nossa casa, por esta doutrina que nos orienta, que nos alerta, que nos chama sempre a atenção, no bom sentido, de estarmos sempre juntos, unidos, para estudarmos esta doutrina de amor e colocar em prática junto de nossos irmãos de caminhada. Agradecemos, Senhor, pelo nosso alimento do dia, pelo nosso trabalho, pelos irmãos que convivem conosco, pelos nossos familiares, por aqueles que passam por nós nas ruas, nas conduções, e temos sempre um olhar carinhoso, as oportunidades que temos de estarmos prestando, Senhor, solidariedade aos nossos irmãos que estão em sofrimento. Abençoe, Senhor, ampare a todos nós, que possamos ter em nossa mente sempre o Teu amor, Senhor, sempre a Tua bondade, o Teu olhar carinhoso. Que a Tua paz, o Teu amor se estenda por todos os nossos irmãos em humanidade, por todos aqueles que estão neste momento sofrendo pela perda de seu lar, nas enchentes, né, nos vulcões, onde tiver turbulência, sabendo, Senhor, que é a natureza, mas que possa Tu estar com eles, orientando-nos, dando a eles o equilíbrio, a resignação, para passar por este momento tão difícil, Senhor. Agradecemos também por a oportunidade de estarmos juntos, vibrando pelos nossos irmãos de caminhada. E pedimos por todos aqueles que estão desencarnados, que já fizeram a passagem, que ainda não se encontraram, que ainda estão em sofrimento, sem saber por onde passar, por onde ir, que eles possam encontrar o caminho certo, Senhor, a seguir. Abençoa esta casa, todos os trabalhadores, por todos os nossos irmãos que vêm até nós, pelo nosso Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, por todas as nações, Senhor. Fique conosco, nos orientando, nos amparando sempre. Pedimos pelo momento do passe, que ele possa ser um momento de tranquilidade, de paz, de equilíbrio, que os nossos irmãos possam receber a água fluidificada, o passe magnetizado, para retornar aos seus lares, se sentindo mais vibrantes, mais felizes, mais revigorados, e que possam, junto com seus irmãos de caminhada, estarmos mais fraternos e tolerantes, Senhor. Abençoe-nos hoje, nos dê paz, que possamos retornar aos nossos lares e levarmos esta mesma alegria que aqui sentimos. Fique, Senhor, conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, nós vamos só lembrando, passe no obrigatório, tá?
Quem quiser ficar na nossa... Ah, tá. A gente amanhã vai dar continuidade aí ao movimento que é o Mês Espírita. Para quem não sabe, já está acontecendo desde o dia 3, foi a abertura aqui na nossa casa. Inclusive foi uma reunião diferenciada que foi no domingo. Foi à tarde, foi muito boa a reunião, maravilhosa. Então está acontecendo esse Mês Espírita todo final de semana. E amanhã vai estar acontecendo lá no Ceará, Francisco de Assis, que fica na Areia Branca, número 44. Quem quiser fazer uma caravana, combinar com alguém para ir, vai ser maravilhoso também. Quem estará lá é o nosso irmão Fênelon Flamarion. Essa reunião vai acontecer pela manhã, de 9 às 11, tá bom? Então, quem puder estar participando do Mês Espírita de Belfor Roxo, não vai estar, assim, se sentindo infeliz, eu se senti muito feliz, porque o nosso irmão também é maravilhoso, o Fênelon, e traz realmente essa clareza de esclarecimento em relação ao passe e à água magnetizada. Então, quem puder ir, nós agradecemos a todos e agradecemos a todos também pela presença. Quem não se sentir à vontade para o passe, fica livre, o passe não é obrigatório, tá bom? Temos ali a nossa varanda da cantina, a cantina também é uma doação, quem se sentir à vontade de nos ajudar, fique à vontade. E temos os nossos espaços todos por aí. Quem quiser visitar também o nosso canteirinho ali, tem várias coisas legais ali para ver, tá bom?